Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Celso Barbieri, você está no canal do meliponicultura.org e como prometido, estamos aqui novamente com a Carol Matos para dar sequência à série de tutoriais, né, sobre os cadastros, sobre o uso da plataforma, né, do GFAL, falando assim, relacionado a, hoje a transferência de enxames entre meliponários, já que vocês já têm o seu plantel cadastrado, né? Como vocês cadastraram depois de ver os vídeos anteriores, já sabem como é que faz o procedimento de multiplicação, de ninhos isca. Agora a gente vai para transferência de enxames entre meliponários. Você quer vender uma colônia? Você quer comprar uma colônia? Quer doar? Quer dar de presente? Como é que faz essa transferência no sistema? Então, a Carol, da CAT, né, aqui do estado de São Paulo, vai contar hoje para a gente. Obrigado por estar aqui, Carol, e esteja à vontade. Muito obrigada, Celso. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando a série de tutoriais. Eu sou a Carol Matos, da CAT, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e como prometido, hoje nós vamos tratar dessa autorização, que é a autorização de transporte, né, de transferência de meliponários dentro do GFAL. Então, vamos embora e vamos na sequência aqui. Bom, então, como realizar a transferência de enxames, né, entre meliponários via GFAL? Como que a gente pode fazer isso de uma forma regular, né, para que o enxame realmente saia de um plantel e vá para o outro, e para que o meliponicultor tenha em mãos autorização de transporte, né, ao trafegar com esse enxame? Bom, essa autorização ela tem 4 premissas, tá? Então, se você está chegando agora, vendo esse vídeo e você não assistiu os outros tutoriais, é muito importante que você assista, tá? Porque uma das coisas mais importantes é o seguinte: essa autorização de transporte, ela só é possível se os dois empreendimentos tiverem suas autorizações de uso e manejo no GFAL, se eles estiverem regularizados, tá? Então, se você está chegando agora, assista aos vídeos anteriores dessa série das Melipolives, para que você saiba aí os caminhos, tá? Então, essa é a primeira premissa. Os dois meliponários, o de origem dos enxames e o de destino, eles têm que possuir autorização de uso e manejo, para que eles apareçam no sistema. Digamos que você esteja adquirindo um enxame, né? E para você receber esse enxame com a sua documentação, esse enxame realmente com uma origem regular, tudo certinho, você também precisa de pedir autorização de uso e manejo, mesmo que você ainda não tenha plantel. Por quê? Porque para transferir o enxame para você, o meliponário de origem precisa localizar o seu meliponário na lista do GFAL. Então, você precisa de ter uma autorização de uso e manejo, mesmo que você esteja começando agora na meliponicultura, né? Mesmo que você vá receber só agora o seu enxame. E ao fazer isso, cadastrar o seu enxame, ou o seu meliponário, pedir a sua autorização de uso e manejo, embora você não cadastre nenhum plantel porque você não tem, você vai cadastrar um recinto para que ele apareça na hora de pedir o seu enxame, a sua transferência, tá bom? Uma coisa muito importante também, as espécies que forem transferidas do meliponário de origem para o meliponário de destino, elas têm que constar da lista de espécies autorizadas no meliponário de destino. Então, lembrem, quando a gente vai pedir autorização de uso e manejo, aquele primeiro passo, né, que é dado, é solicitar as espécies que nós queremos criar. Esse é um passo muito importante, é importante que sempre ele seja feito com atenção. Por quê? Na hora que você vai solicitar ao meliponário de origem um enxame, essa espécie tem que constar da sua lista de espécies, tá? Se você não tiver autorização para criar essa espécie, o meliponário de origem não consegue gerar uma, porque você não tem autorização para criar aquela espécie. O que eu observei acontecendo, eu já deixo a dica para vocês, tá? No GFAL aparecem 3 espécies de jataí,
2 tetragonis cangústula e a fiedride. O que acontece? Por alguma razão, cadastraram 2 espécies de tetragonis cangústula, elas têm códigos diferentes. Se vocês tiverem alguma dificuldade na autorização e tanto o meliponário de origem quanto o de destino tiverem tetragonis cangústula, pode ser por essa razão. Pode ser que o meliponário de destino tenha que acrescentar uma nova espécie de jataí na sua autorização. Mas esse é um caso de exceção, tá? O mais importante é isso. Tem que ter as mesmas espécies, né? Pelo menos a espécie que vai ser transferida tem que constar da lista do meliponário de destino para que seja gerada essa autorização de transferência. Se não constar, o meliponário de destino precisa pedir novamente autorização prévia, incluindo as espécies que ele já tinha, mais as espécies novas, e emitir uma nova autorização de uso e manejo, tá? Para saber como faz isso, por favor, acessem o tutorial aqui no meliponicultura.org. E também, uma coisa muito importante, é fundamental passar os dados de quem vai realizar o transporte para o meliponário de origem poder gerar autorização de transporte, tá? E vocês vão ver nas telas seguintes como que isso é feito. Muito bem. Bom, então, o meliponário de origem, o que ele precisa fazer? Ele precisa solicitar ao meliponário de destino o nome do empreendimento, tá? Então, assim, olha, você quer um enxame meu? Tá, qual que é o nome do seu meliponário? Tem que ser o nome como está no GFAL, tá? Vocês vão ver que isso é importante na hora de cadastrar os enxames. O meliponário de origem também, ele é responsável por solicitar autorização de transporte entre os meliponários. Então, quem solicita autorização de transporte é o meliponário de origem, tá? De onde os enxames vão sair. O meliponário de origem, ele precisa também avisar o responsável pelo meliponário de destino sobre o cadastramento da transferência e solicitar o aval dele no GFAL. Vocês vão ver como isso é importante, tá? Depois que ele obtiver o aval do meliponário de destino, ele finaliza a emissão da autorização de transporte entre os meliponários. Ele também deve imprimir essa autorização de transporte. Agora, já no GEDAV, ele precisa gerar a GTA também para acompanhar a autorização de transporte. E para gerar a GTA é só seguir o tutorial do GEDAV, que também está aqui no meliponicultura.org. E o meliponário de origem tem que entregar essa documentação, ou seja, autorização de transporte do GFAL, mais a GTA, para o responsável pelo transporte, tá? Esse responsável pelo transporte pode ser o próprio meliponicultor que vai receber os enxames ou alguém que ele contrate, enfim, para fazer isso a gente vai explicar de que forma isso é feito, tá? Então, observem, são 2 autorizações, na verdade, é uma autorização de transporte do GFAL e a GTA, que é do GEDAV, tá? Infelizmente, precisa dessas 2 documentações, porque são órgãos diferentes e sistemas diferentes, tá? Toda a parte da GTA está lá no tutorial do GEDAV. Muito bem. O responsável pelo transporte, o que ele precisa fazer? Ele precisa encaminhar para o meliponário de origem os seus dados. Que dados são esses? O nome completo, o número do CPF, uma cópia do documento pessoal, que pode ser uma fotografia, desde que seja uma fotografia nítida, né? E que tenha nesse documento pessoal dele, o número do CPF e a foto, tá? E também informações sobre o veículo que vai ser utilizado no transporte, se for o caso. O responsável pelo transporte também precisa transportar os enxames para o meliponário de destino, sempre acompanhado das respectivas autorizações de transporte, de empreendimentos e da GTA. Também é o papel dele garantir o bem-estar e a segurança dos enxames transportados e entregar os enxames acompanhados da respectiva documentação, autorização de transporte do GFAL e a GTA para o meliponário de destino. E o meliponário de destino? Ele tem que encaminhar ao meliponário de origem o nome do seu empreendimento e também dados sobre o responsável pelo transporte, né? Se não for o próprio responsável pelo transporte que for fazer isso. Após ele receber a informação do meliponário de origem sobre o cadastramento da autorização, ele precisa acessar o empreendimento e dar o aval, a anuência dele para a transferência ocorrer.
Também ele recebe os enxames, confere a documentação e depois dá ok no recebimento no GFAL. Muito bem. Então, agora, meliponário de origem, tá? Vamos ver lá. Como que deve cadastrar, então, essa autorização de transporte entre meliponários? Então, o primeiro passo, né? Sempre logar no SIGAM, acessa o SIGAM, faz o login, né? Informando o CPF e a senha cadastrada. Se você tiver esquecido a senha, clique aqui no esquecer a senha, que vai ser gerado um link para recuperação de senha vinculado ao e-mail que foi cadastrado no GFAL, tá? Mas se você deixou tudo anotadinho ou deixou sua senha salva, basta informar o CPF e fazer o acesso. Fazendo o acesso, é só descer a tela, né, que vai ter os subsistemas até encontrar a patinha do animal, clicar no GFAL e acessar empreendedor, né? Clica aqui em empreendedor. Muito bem. Aí, vocês vão acessar o meliponário, se tiver mais de um, né? Vai acessar o que você deseja, né? Clicando no lápis, né? Clica no lápis para acessar o meliponário. Vai em autorizações. Em autorizações, vocês vão solicitar uma nova autorização, porque quando a gente clica em autorizações, vejam que nesse exemplo tem 9 cadastradas aqui, né? O sistema, ele lista todas as autorizações relacionadas àquele meliponário, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão pedir uma nova. E como vocês vão fazer isso, né? Vocês vão clicar aqui nesse selecione autorização e vão solicitar uma autorização de transporte, né? E depois clicar em mais novo. Muito bem. Então, olha aqui o exemplo, né? Cativeiro, autorização de transporte. E daí vocês vão clicar em mais novo. Essa tela, né? Dados básicos, cadastro, autorização. Em finalidade, vocês vão selecionar transferência entre meliponários e na descrição da finalidade escrevam alguma coisa. O sistema não está mais aceitando deixar esse campo em branco, né? Então, vocês podem escrever transferência entre meliponários, ou só manejo, ou aquisição de novo enxame, etc, tá? Em consultor responsável, vocês vão clicar e selecionar o nome de vocês. A partir daí, vão clicar em atualizar requerimento. Em transporte, vocês vão, então, preencher mais informações, né? Vocês vão ver que abriram novas abas, abriram as abas transporte, anexos, documentos e mensagens, né? Vocês vão clicar em transporte. Em transporte, vai abrir uma série de informações. Então, vamos percorrê-las aos pouquinhos, né? A primeira coisa que é perguntada é o destino, né? Lembra que eu falei que o meliponário de destino, ele tem que informar o meliponário de origem o nome, né, do meliponário? Por quê? Porque é preciso selecionar dessa lista aí esse meliponário, tá? Então, em local de destino, vocês vão selecionar empreendimento cadastrado na SMA, Secretaria do Meio Ambiente, tá? Não selecionem as outras espécies. Tudo isso que eu estou falando é para transporte dentro do estado de São Paulo. Se vocês forem fazer o transporte para outro estado, é necessário entrar em contato com o departamento de fauna, porque eles precisam entrar em contato com o órgão ambiental do outro estado, porque cada estado tem uma legislação diferente, né? Para verificar como que esse meliponário está cadastrado no outro estado, né? Ou se tiver algum outro procedimento, verificar qual é esse outro procedimento, tá? Então, transporte entre estados, entre em contato com o DEFAL. Transporte no estado de São Paulo, vamos seguir aqui. Então, local de destino, empreendimento cadastrado na SMA. Tipo de empreendimento, meliponário. Empreendimento de destino, daí vocês vão clicar e vocês vão ver que ele vai abrir todos os meliponários que já estão regularizados, né? Então, basta vocês selecionarem lá o nome do meliponário de destino, né? E continuar o preenchimento. O GFAL vai puxar automaticamente as informações do sistema, tá? Então, basta vocês saberem o nome do meliponário de destino. Muito bem, ó. Então, nesse caso aqui, ele puxou os dados, né? Tem o endereço,
tem o município, tem o CEP, tudo certinho, tá? As coordenadas não precisa preencher. Em observações, se vocês quiserem acrescentar alguma informação, como manejo antes da transferência, etc., vocês podem cadastrar essa informação, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você precisa fazer algum tipo de manejo, vai fazer uma específica para essa finalidade, então, se for o caso, utilizem esse campo de informação. Recentemente, o meliponicultor me procurou, ele falou, Carol, estou com um problema que é assim, eu pedi uma autorização para instalar ninhos isca, mas é num local próximo ao meliponário, não dá uma distância de 3 quilômetros, então se eu for tirar o ninho meliponário, as abelhas vão voltar para o local de captura. Ele precisava levar esse enxame para um outro local, né? E depois devolver para o meliponário dele. Daí o que eu sugeri? Bom, leve para o seu meliponário, faça a transferência, cadastre uma autorização de transporte, né, para o novo local, fez lá o transporte, deixa lá tanto tempo e depois faz uma outra voltando. Então, se for o caso, vocês põem a informação, se não, segue o baile aqui, ficar em atualizar, tá? Clicou em atualizar, vocês vão ver que aparece. Olha só, né? Antes só tinha destino, agora tem mais informações, né? Só tinha destino aqui, agora tem outras abas. Tem indivíduos, lotes e transporte. Lembrem que as abelhas nós cadastramos como lotes, né? Que são conjuntos de indivíduos. Então, nós vamos acessar lotes. Muito bem. Em lotes, olha só o que o sistema vai fazer. Ele vai pegar na lista do meliponário de origem, vai comparar com as espécies que o meliponário de destino tem autorização para criar e vai devolver só as espécies que se cruzam, né? Então, ele vai procurar na lista do meliponário de origem só as espécies que o meliponário de destino tem autorização para criar e vai trazer todos os lotes cadastrados para que você possa escolher desses lotes, né? Quais são as colmeias aí que você vai transferir para o meliponário de destino, como ele faz, tá? Então, você vai olhar aqui e falar, bom, o que eu quero transferir é esse, é esse, é esse. Vejam aí o nome do lote, tá? Então, selecionem certinho o que vocês vão transferir e vão clicar aqui nesse campo, né, à esquerda, né, selecionando o lote que vai ser transferido. Muito bem. Daí o sistema pergunta motivo, né? Então, o motivo vocês vão selecionar transferência, tá bom? Muito bem. Selecionou transferência, selecionou o lote certinho, né? Olha aqui o exemplo, foi esse último, né? Uma mirim preguiça. Vocês vão clicar em atualizar. Muito bem. E daí, vocês vão pular para a aba seguinte, que é a subaba transporte, tá? Então, nessa subaba transporte, vocês vão relacionar as informações referentes ao deslocamento do enxame, tá? Clicou em transporte, então, ele vai abrir essa telinha, né? Nenhum dado cadastrado, vocês vão clicar em mais novo para inserir as informações do transporte. Muito bem. Então, ele vai pedir algumas informações, tá? Em meio de transporte, vocês vão precisar selecionar o meio de transporte. As opções são essas: aéreo, ferroviário, fluvial, marítimo, rodoviário ou terrestre não rodoviário. Geralmente é transporte rodoviário, tá? Mas vocês selecionem a opção que for mais adequada para a situação. Então, por exemplo, rodoviário. Daí tem tipo de veículo, são essas opções que aparecem: avião, barco, caminhão, carro sem veículo ou trem. Selecionem a opção que for mais adequada. Ah, Carol, vai de ônibus, o que eu coloco? Coloque sem veículo e depois, na observações, vocês vão acrescentar as informações necessárias, tá? Mas selecionem sempre a opção aí mais próxima. Identificação do veículo. Informem a placa do veículo ou equivalente, tá? Ah, Carol, precisa? Precisa, tá? Na GTA essa informação não é pedida, mas na meio ambiente, no GFAL é pedida, tá? Então, informem a placa do veículo
Ah, Carol, mas é a transportadora que vai fazer o transporte. Então, informem aí o nome da transportadora, um telefone de contato, e no campo observações vocês colocam isso mais detalhado. Ah, vai pela transportadora X, o telefone é tal, o CNPJ dela é tal, tá? O CNPJ também, ou o CPF do transportador, campo específico, tá? Então, caixa de papelão, própria caixa racional vedada, etc. Aqui eu citei um exemplo. Caixa de madeira fechada com fitas adesivas e tela na entrada das abelhas, tá? Então é importante dizer de que forma que esse animal, esse conjunto de animais silvestres, né, vai ser transportado, como ele está sendo acondicionado. Então, o CPF da pessoa que vai fazer o transporte, se for uma pessoa física ou se for uma empresa, qual o CNPJ. No nome do transportador, vai colocar o nome completo da pessoa que vai ser responsável pelo transporte, ou, se for o caso de uma transportadora, a razão social dessa transportadora, né? E como eu falei, no campo observações, vocês podem complementar com o que for necessário, tá? Se for ônibus, coloquem os dados da empresa de transporte e da linha, tá? Então, tudo o mais detalhado possível, tá bom? Porque se tiver qualquer tipo de fiscalização, eles vão confrontar a informação que está na autorização de transporte com o GFAL e com o documento de quem está transportando, tá? E qualquer problema, qualquer divergência pode trazer muita dor de cabeça. Então, evitem esse tipo de problema, coloquem o máximo de informações aí. Geralmente, o transporte é feito por carro, né, por veículo automotor aí. Coloquem, então, a placa do veículo, coloquem o nome da pessoa, o CPF dela, e não deve ter nenhum tipo que vai buscar, ou às vezes o próprio meliponicultor do meliponário de origem que leva, né, esses enxames, tá? Então, deixe a informação mais completa possível e cliquem em atualizar. Depois de atualizar, vocês vão clicar em anexos, tá? É muito importante seguir esse passo a passo, tá bom, pessoal? Então, por isso que eu deixei mais tempo nesse slide para deixar bem explicadinho. Então, coloque o máximo de informações possível aí em relação a esses dados. Bom, clicamos em anexo. Vamos lá em mais arquivos anexados e vai subir que informação? O documento pessoal do transportador. Nossa, Carol, precisa? Está lá no manual do GFAL, tá? Eu só estou transcrevendo as coisas que estão no manual do GFAL. Eles pedem, tá? Então, vocês vão colocar título do anexo, documento pessoal de, e põe o nome do responsável pelo transporte. Tipo de anexo, coloquem documento pessoal, responsável, o nome de vocês, né? Que estão fazendo o cadastro. Carreguem o arquivo, né? Lembrem que pode ser uma fotografia nítida, né? Que o responsável pelo transporte mandou para vocês. Então, procurem o arquivo, anexem e depois cliquem em atualizar e voltem para dados básicos, tá? Ah, Carol, mas está indo pela transportadora. Então, vocês entrem em contato com a transportadora e peçam algum tipo de documento, declaração da JUSESP, alguma informação que tenha o CNPJ dela, né? E a documentação, sei lá, algum tipo, se for o caso, de declaração em que conste o CPF e o CNPJ, desculpe, e a razão social, tá bom? Muito bem. Daí cliquem em atualizar. Vão lá para dados básicos, né? Voltando lá para aquela página inicial e vão fazer o quê? Clicar em atualizar requerimento e em verificar problemas. Se tiver faltando alguma coisa, isso vai ser pontuado no verificar problemas, tá? Daí vocês voltam lá e corrigem. O que vai aparecer de qualquer forma, mesmo se não tiver nenhum problema, é o seguinte, ó. Ocorrem problemas que não permitem a finalização de sua autorização. Por favor, verifique a lista de problemas abaixo para corrigi-los. Então, isso é padrão, tá? Necessário que o destinatário dê anuência no lote. Então, a gente espera que apareça isso, né? Porque daí vai aquela fase. Agora vai para o meliponário de destino dar anuência para receber os enxames. Muito bem. E daí você, o meliponicultor do meliponário de origem, vai fazer o quê? Vai ligar
para o meliponário de destino e vai falar, ó, já cadastrei autorização de transferência. Você pode dar anuência no sistema? Daí ele vai falar, posso. Daí você aguarda ele te devolver, tá? Isso é rapidinho. Bom, agora vamos para o meliponário de destino. O meliponário de destino vai entrar no GFAO também, no seu empreendimento. Ele vai lá em transferências. Em transferências, ele vai selecionar aqui no empreendimento solicitante o meliponário de vocês, de onde está vindo o enxame, né? E vai clicar aqui nessa setinha, né? Aqui do lado esquerdo, né? Observem que vai estar escrito aqui, ó, situação, requerimento em elaboração, né? Porque ele ainda não foi finalizado e vai ter a quantidade de enxames que vão ser transferidos, tá? Muito bem. Então vejam se está tudo ok, né? Cliquem aqui na setinha e vai abrir essa tela, indivíduos e lotes. Vocês vão clicar em lotes. Muito bem. Lá em lotes, vocês vão selecionar para anuência, né? E vão ou dar anuência ou recusar, tá bom? Então, deem anuência e cliquem em atualizar, né? Vocês vão ver que quando vocês clicarem aqui na anuência, vão aparecer todas as outras informações aqui, né? Do meliponário de origem para vocês, o número da autorização, e vai aparecer a espécie também, né? Que está sendo transferida. Vocês precisam vir aqui também, olha, no recinto de destino, né? E selecionar o meliponário de vocês, tá? Por isso que mesmo se vocês ainda não tiverem plantel, vocês têm que ter cadastrado o recinto, para que vocês consigam finalizar essa etapa da anuência, tá? Então, venham aqui em recinto de destino, vão clicar, selecionar o meliponário de vocês, vão clicar aqui na anuência, né? Concordo em receber esse lote de animais e vão clicar em atualizar. Muito bem. Isso vai ser feito para cada um dos enxames, tá? Que vier para vocês. Vocês precisam entrar um por um, se vier mais de um, e fazer esse procedimento. Selecionar o recinto e clicar na anuência. E daí, cliquem em atualizar. Muito bem. E daí, o que vocês vão fazer, meliponário de destino? Vão entrar em contato com o meliponário de origem e falar que já deram a anuência. Então, ó, já fiz a anuência. Pode finalizar a autorização. Aí volta para o meliponário de origem. O meliponário de origem vai fazer o quê daí? Vai acessar o GFAO, né? Vai lá em autorizações, vai localizar a autorização de transporte, vai clicar nela, né? Vai abrir aquela tela, ó, dados básicos, tudo mais. Vai clicar em verificar problemas, vai aparecer essa informação, ó, autorização verificada com sucesso, já pode ser finalizada. E daí sim, vocês vão clicar em finalizar, tá? Observem que essa autorização, ela não passa por análise do GFAO, né, do Departamento de Fauna, e ela também não é paga, tá? Então, ela é gratuita, é importante dizer isso. A única coisa que é paga é a GTA, tá? É a taxa da GTA, a autorização de transporte do GFAO, ela não é paga. Muito bem, clicou em finalizar, vai aparecer essa mensagem. Após finalizar o requerimento, a autorização será emitida automaticamente e não será possível alterá-la. Caso haja necessidade de alterações, a autorização será cancelada e um novo requerimento deverá ser preenchido. Você confirma? Cliquem em OK, né? E daí vai aparecer a outra mensagem, autorização emitida com sucesso. Cliquem em OK. Muito bem. A partir daí, vocês vão voltar para aquela parte inicial, né, em que tem aquela sequência de abas, vão clicar em autorizações para que seja possível imprimir a autorização de transporte. Muito bem. Então, lá em autorizações, né, lembra, tinha 9, agora tem 10 aqui nesse nosso exemplo. Vamos selecionar, ó, cativeiro, autorização de transporte, transferência entre meliponários, emitida autorização, e vão aqui no ícone da impressora, né, vão clicar nele para abrir e vocês conseguirem imprimir, tá? Ai, Carol, não está aparecendo. Vejam se o bloqueador de pop-up está ativo. Se ele estiver ativo, vocês vão ver que vai aparecer essa janelinha lá em cima, né, na barra de navegação. Vocês vão clicar nela e vão por aqui. Sempre permite pop-ups e redirecionamentos do auxiliar. Concluído. Daí vocês clicam na impressorinha de novo que ele vai abrir numa outra janela o arquivo em PDF.
Ah, Carol, eu não tenho impressora. Então, pega aquele arquivo em PDF, põe num pendrive, leve na Lan House para imprimir, tá? Autorização de transporte tem que ser impressa. Não trafeguem com o enxame sem autorização de transporte impressa, tá? Ela é um documento, ela é um comprovante e ela vai ser solicitada se tiver qualquer tipo de fiscalização, tá? Ela tem que estar impressa, tá? Ela é a segurança de vocês, então façam tudo certinho, tá bom? Quanto tempo ela vale, Carol? Ela vale até 30 dias, tá? Então, emitiu a autorização, ela vai valer até 30 dias. Vocês têm que fazer o transporte desses lotes para esse destino, conforme está estabelecido na autorização, por até 30 dias, tá? Então, não estourem o prazo jamais com autorização vencida, tá? Então, sigam tudo certinho. Lembrando, então, ele tem que estar certinho, condicionado em segurança, numa situação de GTA, lembra que vocês também colocam a data, dá para colocar até uma semana. Então, programem certinho a emissão da documentação para que o transporte ocorra durante a validade desses documentos e levem os dois impressos, tanto a autorização de transporte quanto a GTA. Muito bem. Então, essa é a carinha da autorização de transporte, tá? Ela tem frente e verso, ela tem o número, ela tem a data de emissão e de validade, são 30 dias. Ela tem o número do processo, né, do meliponário de origem, o CPF do interessado, o nome completo. E tem aqui também o meliponário de destino, né, os dados dele certinho. A origem tem o endereço. Tem as informações dos lotes que estão sendo transferidos, né, as espécies, o meio de transporte, então olha aqui, nesse caso era transporte rodoviário, um carro, tinha a placa, o CPF da pessoa responsável pelo transporte e o nome do transportador, tá? E daí ele fala o que é permitido, né? Então, o transporte do animal silvestre do meliponário, do empreendimento de origem até o destino. Se for o caso também, e de volta da assistência dos técnicos responsáveis pelo cuidado, somente quando o animal necessita de cuidados especiais, não é o caso da meliponicultura, né? E nesse caso, que é a autorização de transferência entre meliponários, acaba valendo só isso, tá? Finalidade, transferência entre os meliponários, transferência e transporte de lotes, colônias, listados nessa autorização de um meliponário para outro meliponário autorizado no estado de São Paulo. Então, vejam que esse texto todo da autorização de transporte é um texto padrão. Então, o transporte de fauna, para a gente, vale o quê? Finalidade, transferência entre meliponários, tá? Atividades que não são permitidas é o transporte de indivíduos ou lotes não discriminados nessa autorização, então ela vale só para a espécie que está sendo transportada, para o lote que está sendo transportado aqui, tá bom? Não vale para nenhum outro. E também não permite transporte parcial aí de lotes, no caso, ou indivíduos, né? Muito bem. Então, olha, o responsável pelo transporte deve acompanhar o animal transportado durante todo o trajeto. Ele também é responsável pelo bem-estar do animal transportado durante todo o trajeto. Essa autorização só vale em território nacional, sem emendas ou rasuras. E tem a base legal e tem um código de autenticação aqui também no final, tá? Então é importante que ela esteja impressa, tá bom? Muito bem. Vamos lá. O transportador, então, né? Ele precisa garantir o bem-estar e a segurança dos enxames transportados, deixá-los instalados em condições adequadas no veículo utilizado, né? E que condições são essas? Protegidos das intempéries, o sol, o vento, o calor excessivo, as chuvas. Os enxames têm que ficar estáveis no veículo, visíveis e identificados, tá? Então, se você for transportar, por exemplo, no ônibus, esse enxame tem que ir com você em cima, no chão, estabilizado, tá? Jamais transporte junto com as bagagens, tá? É um ser vivo, são vários seres vivos, tá? Então,
Quem está fazendo o transporte é responsável pelo bem-estar desses animais, tá bom? Sempre com a documentação. Tenham autorização de transporte, a GTA sempre na mão, tá? Não vai deixar guardado lá no porta-malas, lá não sei aonde, numa mochila que você esquece, tá? Fica com elas à mão, porque se tiver qualquer ação de fiscalização, eles vão pedir o seu documento pessoal e a sua autorização de transporte. Se tiver qualquer tipo de divergência, vai dar dor de cabeça, tá? Então deixe tudo à mão. Se for parado por autoridade policial, autoridade de fiscalização, pois não, né? Entrega a documentação, entrega o seu documento pessoal, mostra o animal que está sendo transportado, né? No caso, as abelhas, né, que estão sendo transportadas, e fiquem tranquilos, tá bom? E quando chegarem ao meliponário de destino, entreguem aí a documentação junto com o enxame, tá? Ou os enxames aí pro meliponicultor. Essa documentação é dele, tá? Então entreguem a documentação para ele. E avisem, né, o meliponário de origem, falou, ó, acabei de entregar, tá tudo certo. Dica: jamais, nunca transportem enxame sem a documentação ou com a documentação incompleta. Por quê? Porque você pode ser autuado por tráfico de animais silvestres, tá? Isso vai tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, se você tem uma transportadora, né, e vai transportar aí abelhas nativas, saiba que você precisa de ter a documentação desses animais, autorização de transporte no GFAL, que assegura a origem dos enxames, e também a GTA, Guia de Trânsito Animal, tá? Então, nunca transitem, né, com enxames aí sem a documentação, porque por mais meliponicultores tenham, enfim, na hora que for parado pela polícia, vai ter problema, vai ter dor de cabeça, porque trafegar com animal silvestre, né, sem documentação, isso aí caracteriza tráfico de animais silvestres, e ninguém quer ter uma dor de cabeça dessas, né? Pelo contrário, né? O meliponicultor quer criar suas abelhas com tranquilidade, com segurança, então andem com a documentação. Muito bem. Finalmente, meliponário de destino. Recebeu os enxames, né? E agora, o que faz? Vai entrar de novo lá no GFAL, vai entrar no empreendimento, vai em transferências, né? Verifiquem que mudou agora, ó, emitida autorização, tá? Antes, lembra que estava requerimento em elaboração? Agora já é emitida autorização. Vai selecionar aqui o empreendimento solicitante, né? Clicar na setinha verde. E daí vocês vão ter acesso, né, aos lotes. Então, vocês vão colocar aqui espécie por espécie, recebido ou não recebido, né? Lembram que a autorização ela vale 30 dias? Se você, sei lá, encomendou 5 enxames, recebeu 4, né? Então, você tem aí mais tantos dias, né, que é o período de vigência da autorização para receber o restante. Se você não tiver recebido algum desses enxames durante o período da vigência da autorização, vocês vão clicar em não receber, tá bom? Agora, se tiver recebido todos, é só selecionar todos. Muito bem. E daí, o que acontece? O GFAL, ele vai automaticamente transferir, os dados, né, desses lotes que foram transferidos para o plantel de vocês, né? Então, como que vocês fazem para verificar? É só ir lá em plantel, em lotes. Muito bem. Olhem, né? Tinha lá o de vocês, né? Então, vejam que aqui tinha uma numeração, né? E os códigos, né? Nome do lote. Então, ó, a pessoa usava A01, A02 e, de repente, chegou lá o MT05, né? Que foi transferido. Então, o novo enxame agora faz parte do plantel de vocês, né? Se vocês quiserem ver mais informações, é só clicar no lapisinho, ele vai abrir lá a ficha do lote que foi transferido, né? Vocês vão ver que tem lá o meliponário de vocês, né? Lembra que vocês cadastraram o recinto na hora de fazer a transferência? Então, ele traz aqui, ó. Origem, olha só, o GFAL já puxa automaticamente. Agora, origem, ó, transferência entre empreendimentos. Então, já é uma origem regular. Por quê? Porque o meliponário de origem regularizou os seus enxames, né? O documento de origem, olha, o GFAL já traz essa informação. Autorização número, tralalalá. Então, ele já traz como documento de origem a própria autorização de transporte, né? E o município de origem lá do meliponário de onde vieram os enxames, tá? Carol, quer dizer então que no meu plantel vai aparecer o código
que o colega lá cadastrou o enxame? Sim. Lembra que eu falei isso na primeira live? Quando a gente está cadastrando o nosso plantel, a gente tem que tomar um cuidado para dar aí um nome, né, um código bacana para o nosso enxame, porque se a gente for transferir para outra pessoa, vai com esse código, né? Então é como se fosse um pedigree. Então imagina, né, que você compra lá uma manda-saia maravilhosa do nosso colega Amoreira, né? Então o nosso colega Amoreira tem lá, digamos, no plantel dele, Amoreira 01, Amoreira 02, Amoreira 0, e você vai ter, de repente, um enxame Amoreira também, com o nome registrado aí no seu plantel. Olha que bacana, né? Então, para quem é criador comercial ainda, isso é mais importante, né? Porque não deixa de ser um pedigree para o enxame que está chegando aí, que você vai vender para o seu cliente. Ele fica aí com esse nome realmente. Ah, Carol, eu quero mudar. Você não pode mudar. Esse é o nome dele, é o nome que está no GFAL, na documentação dele, é o nome que está no ninho também. Então, valorize a origem dos enxames, tá bom? Não pode mudar, viu, gente? É esse nome mesmo, esse código que vai ficar. Muito bem. Então, muito bem. Já vimos como está aqui no nosso plantel. E o meliponário de origem? O que aconteceu com o enxame lá? Isso é uma coisa. Não se sabe por quê, mas no meliponário de origem, esse lote ele não sai do plantel, ele continua aparecendo lá, tá? Então, se você tinha 110 enxames e você transferiu 10, você vai entrar lá no seu GFAO, você vai falar, gente, por que tem 110 aqui se eu transferir 10? O GFAO, o pessoal do departamento de fauna já está sabendo, não tem problema, tá? Porque na hora que você entra no seu plantel, você é meliponário de origem, você vai ver que tem a informação que aquele lote saiu do seu plantel. Então, assim, ele está registrado lá, mas ele não conta ativo, digamos, no seu plantel, tá? Está registrado que ele esteve lá e saiu, contabilizado como um lote, mas ele não, o número não diminui, tá? Isso que eu quero dizer, o número não diminui, fica registrado que ele saiu, e não tem problema, o departamento de fauna está sabendo disso. Se você for lá no seu plantel, entrar lá no lote, nos detalhes dele, você vai ver que tá lá a data de saída, motivo de saída, transferência, vai estar escrito qual foi o destino, né? Vai estar o nome do meliponário lá e vai estar a documentação de destino, que é aquela autorização de transporte, tá? Então, não se preocupe. Ah, Carol, mas tô com dúvida, não entendi, eu não gostei. Eu tenho uma sugestão para melhorar. Entre em contato com o departamento de fauna, que é responsável pela autorização, pelo sistema, por tudo, e encaminhe aí as suas sugestões, críticas, enfim, tá bom? Fica o nosso contato lá no departamento, na defesa, né, que tem o site do GEDAV. Lembrando também qualquer suspeita de doença, episódio de mortandade, para enviarem, né, por favor, um e-mail para o pesabelhas@cda.sp.gov.br para investigar esses episódios, tá? Então, fica aqui o meu e-mail, carolinar@sp.gov.br, se vocês tiverem alguma dúvida, né? E tá apresentado aí o tutorial, então, de transporte. Então, agora vocês já têm aí bastantes ferramentas, né, para gerirem o plantel de vocês. Fica faltando agora só o último tutorial, que é aquele tutorial que é usado para informar perdas nos enxames, né? Então, se ocorreu alguma questão aí, vocês perderam enxames, vai ter um tutorial explicando como declarar isso no GFAO. Então, vocês já sabem como regularizar um meliponário, né? Como regularizar o plantel que vocês já têm. Já sabem como cadastrar na defesa e gerar GTA dentro do GFAO, que é vocês ensinaram agora o GEDAV, da Defesa Agropecuária. Vocês já sabem também o que fazer no caso de ter alguma suspeita de morte, por envenenamento ou por doença, né? Entrar em contato com a Defesa Agropecuária. Já sabem também, na hora de cadastrar o plantel, se vocês têm um plantel muito grande, como cadastrar tudo de uma vez só. Já sabem também como informar as multiplicações, as capturas regulares, né? Então, agora estamos aí nessa temporada de multiplicar os enxames, de instalar e recolher os ninhos isca colonizados. E agora vocês já sabem também como fazer essa transferência aí entre empreendimentos, tá? Então, fica faltando só mais um tutorial
né? E havendo a necessidade, faremos outros também. Então, espero que vocês estejam aproveitando essas ferramentas, né? E é isso. Vamos fortalecer a nossa meliponicultura, vamos regularizar nossos meliponários, temos muito a crescer, vamos proteger aí e criar nossas abelhas com tranquilidade, com segurança. Contem conosco da extensão. Obrigada, meliponicultura.org. Tá tudo certinho. Agora a gente sabe como fazer essa transferência entre plantéis, né? E todos esses materiais, esses tutoriais que a Carol acabou de mencionar, estão aqui na playlist, aqui no canal do meliponicultura.org. E só estão porque a Carol tem sido muito gentil com a gente e feito esses tutoriais, ajudado a gente a entender mais como funcionam esses sistemas, né? E eu acho que está sendo muito legal, porque a gente tem recebido um feedback das pessoas que estão utilizando os tutoriais para se cadastrar, para se regularizar, para atualizar o plantel. E eu acho isso muito bom, né? Eu acho que é muito positivo ver que tá tendo resultado aí das pessoas se regularizarem mesmo. E eu só tenho a agradecer a Carol, tenho a agradecer a todo mundo aí que está assistindo. Peço para vocês curtirem, comentarem, compartilharem com outros meliponicultores, não só esse vídeo, mas os outros tutoriais, porque é importante mesmo que todo mundo esteja regular, né? Excelente, Celso. E lembrando, pessoal, que essa apresentação, o PDF, também vai ficar disponível, né? No meliponicultura.org/Carol, para que vocês tenham acesso a esse documento. Ah, Carol, já recebi um colega que falou: tá longa a live, enfim. Tem alguma coisa mais escrita, assim, corrida? É só baixar o manual dentro do próprio GFAL, tá? No manual deles tem escrito, não tem esse monte de figurinha, não tem tão detalhado assim, mas quem preferir aquele material também pode usar. O importante é isso, a gente ter várias opções, né, que expliquem aí, que mostrem os caminhos para comigo, tá? Agradeço novamente o meliponicultura.org pelo convite. Essa iniciativa realmente aí foi excelente. Muitas e muitas pessoas estão se regularizando por conta dessa iniciativa. E realmente só tenho a agradecer, tá? Obrigada. Falou, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.